a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Que bênção estarmos aqui nessa manhã. Eu vos convido a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios, que estamos refletindo nesse trimestre. 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim vamos alternando até o final. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Quantos podem dizer amém? Senhor, louvamos o teu nome e pedimos a ti a tua bênção na ministração e no aprendizado da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Lição de número 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 10. Alimento, ídolos e liberdade cristã. O texto áureo está em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos ler todos juntos esses versículos? Dá para você acompanhar também aí no telão? 1, 2, 3. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está em 1 Coríntios 10, 23. E a verdade prática diz: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e o bom testemunho. Muito interessante essa verdade prática, né? Realmente o autor, comentarista, conseguiu sintetizar bem, falando sobre liberdade cristã. O tema é sobre liberdade cristã e ela deve ser temperada com amor ao próximo e com o nosso bom testemunho. Muito boa essa síntese feita nessa verdade prática. Bem, queridos, após tratar do tema do casamento, na lição passada, Paulo entra no tema dos relacionamentos sociais, a nossa postura, os nossos relacionamentos na sociedade. E assim ele vai tratar nos capítulos de número 8 e 10 sobre esses relacionamentos, dando um exemplo, acredito eu, no que se refere a essa questão dos alimentos oferecidos a ídolos, tirando princípios que valem para todos os nossos relacionamentos sociais, que estão nesses versículos tão importantes, sobretudo do capítulo 10, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E Paulo, então, ele vai orientar a igreja em relação a essa questão dos alimentos consagrados a ídolos, mas ele vai, na verdade, nos ensinar sobre liberdade cristã, os limites da nossa liberdade, trazendo como exemplo ou como lição importante para aquela igreja
a questão relacionada aos alimentos sacrificados a ídolos. De algum modo, no capítulo 10, o apóstolo, ele vem demonstrar que essa prática pagã, ela estaria muito enraizada na vida dos coríntios e também na vida dos cristãos que integravam aquela igreja. E aí Paulo vai ensinar acerca dessa prática, a prática relacionada a alimentos. Mas o tratamento aqui é sobre liberdade, os limites da nossa liberdade. E os limites da nossa liberdade têm relação com o amor, têm relação com o testemunho que nós damos ao convivermos com as pessoas, ao nos relacionarmos. E aqui Paulo então vai fazer menção a alguns contrastes, especialmente no capítulo 8, que existiam, né, que as pessoas precisavam então entender naquela igreja. Conscientizando a todos, Paulo estava pregando a todas as pessoas da igreja, seja aqueles que ele conceituava como fracos, ou aqueles que se diziam ser fortes. E ele então estava ensinando a todas as pessoas. E aqueles que eram fortes eram aqueles que tinham o conhecimento acerca da realidade das coisas espirituais. Nós sabemos que os ídolos, espiritualmente falando, eles não têm qualquer valor. Isso é uma verdade bíblica. Eles não podem nem defender-se a si mesmo. E os fortes, segundo Paulo, usando essas expressões, né, seriam aqueles que têm esse conhecimento, sabem que realmente não têm medo, né, passam por qualquer ídolo e não têm qualquer medo, qualquer receio, porque sabem que eles de si mesmos eles nada são, não podem fazer nada, nem defenderem-se a si mesmo. A sociedade de Corinto era uma sociedade pagã, e a igreja estava ali, contextualizada naquele meio. E as pessoas viviam a sua vida comum. E aqueles que eram fortes entendiam que podiam entrar nos templos, comumente comer das comidas oferecidas lá dentro do templo, mesmo elas sendo abertamente oferecidas a ídolos. Eles entendiam que isso não podia trazer nenhum mal a eles, nem os ídolos poderiam trazer, nem muito menos as comidas poderiam trazer. E Paulo vem ensinando e dizendo que é verdade, né? Os ídolos não podem trazer qualquer prejuízo a quem não pratica a idolatria. E o trânsito em torno deles também não vai contaminar por si só a vida do homem, nem mesmo também comer comidas que sejam sacrificadas a esses ídolos podem trazer ao homem, em princípio, né, o prejuízo. E aí Paulo vem mostrando isso nesse texto, sobretudo no capítulo 8, falando a diferença entre pessoas que sabiam, conheciam essa verdade, viviam essa verdade, tinham esse princípio e esse entendimento e agiam pela sua liberdade dessa maneira, entrando e saindo nos templos, convivendo com todas as pessoas daquela sociedade, comendo as comidas sacrificadas aos ídolos. Mas Paulo diz, olha, embora realmente essas comidas não tragam mal, embora esses ídolos não possam fazer mal a você, que se entende como forte, você tem que compreender que o princípio bíblico é o amor. A sabedoria, ela tem que ser norteada pelo amor. E ele então passa a ensinar, dizendo que existem pessoas fracas que estão saindo dessa fé anterior, que ao ver você comendo, ao ver você entrando nesses templos, participando daquelas situações, isso vai trazer um prejuízo espiritual para essas pessoas. E por isso, Paulo usa a expressão fraco em 5 momentos, né, em 5 versículos, tanto versículo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 12, né, versículo 7, e ele vem fazendo menção a essa situação, em relação àqueles crentes que estavam saindo da fé anterior e que, por isso, ainda entendiam que comer aquelas comidas, eles estariam adorando aqueles ídolos para os quais aquelas comidas estavam consagradas. Paulo primeiro deixa claro que realmente essa sabedoria, ela é uma sabedoria correta. O ídolo por si mesmo não pode fazer qualquer coisa.
as comidas consagradas a ídolo, não tendo veneno dentro, né? Nenhum mal pode fazer ao ser humano, são comidas, são alimentos. Mas ele então vem a dizer que nós não podemos fazer nada que venha a trazer prejuízo àqueles que são fracos na fé e ainda sentem as suas suscetibilidades em relação àquela vida antiga que tinham e que se escandalizam em razão dessa situação e dessa prática de alguns cristãos. E ele então vai fazer menção que só há realmente um único Deus, o Deus vivo, né? Os ídolos, eles não são nada, nós adoramos a esse Deus, só esse Deus deve ser adorado. Os alimentos foi Deus que realmente criou e fez para que nós possamos ter força física, fortaleza física, e entendamos que isso realmente é correto, esse entendimento ele está correto, mas o comportamento diante dessas realidades é que não está. E aí Paulo começa a trazer limites, já traz limites já no final do capítulo 8, quando ele diz que se nós formos causar escândalo para alguém, devemos nos abster daquela prática. E no início do capítulo 8, ele vem então dar a premissa de todas as coisas em relação à interpretação desse tema da liberdade cristã. A premissa é o amor. O que ele diz? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor traz construção, traz edificação, faz as pessoas crescerem, faz as pessoas melhorarem na fé, faz as pessoas quererem o Evangelho, quererem se aproximar do Evangelho. O amor é importante e ele entra exatamente nisso, o tema do amor, que permeia toda essa mensagem da liberdade cristã. Versículo 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Ou seja, tem sabedoria, mas não ama, está fora, não é conhecido de Deus, né? Mas se você tem sabedoria, né, e o amor permeia na sua vida, está na sua vida, porque Deus é amor, você então é abençoado. Se você é assim, né, você é conhecido de Deus. Mais do que conhecer qualquer coisa, o importante é ser conhecido de Deus, e só é conhecido de Deus através do amor. E Paulo então vai trazer esse tema do amor como um princípio da nossa liberdade em todos esses dois capítulos. Nós vamos ver essa expressão sendo usada, né? Versículos 23 e 24, capítulo 10, Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, é o nosso tema, é o texto áureo, e no versículo 24 ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro, o interesse de outrem. E ele vai encerrar o capítulo 10 com base no mesmo princípio, né? Ele vai dizer, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, o nosso cuidado, aqueles que têm a sabedoria, conhecem as Escrituras, têm a fé genuína, o cuidado para que os outros não sejam afetados e não sejam abalados, porque senão vamos ser nós contra os fracos. É mais uma divisão na igreja. Paulo está combatendo essas divisões e trazendo esses limites em relação à liberdade. Liberdade, portanto, tem limites. O que é liberdade? É aquilo que eu posso fazer. Se eu escolher, eu posso fazer. Se eu quiser ir daqui para minha casa, eu vou, né? Se eu quiser pensar algo, eu tenho a liberdade de pensar, né? Se eu quiser fazer determinadas coisas que são autorizadas, né, na sociedade, eu posso fazer. E a sociedade autoriza tantas coisas, todas essas coisas, para a sociedade, elas são lícitas, mas eu tenho que analisar se isso convém. Eu tenho que analisar mais do que se convém para mim, né? Porque muitas vezes não convém para mim também, se convém também para os outros, e assim eu vou ser abençoado através do meu comportamento. Esses são os limites. Os cristãos, entre aspas, maduros, eles entendiam assim: posso entrar no templo dos ídolos, posso comer as comidas sacrificadas abertamente aos ídolos, mas os cristãos fracos não tinham esse entendimento. E Paulo então vem trazer o tempero necessário para a unidade da igreja. Eu já conheci pessoas desse jeito, né? Eu já convivi em outro país, né, com crentes que entendiam assim, exatamente como esses crentes fortes. Mas, queridos, nós nos enganamos quando pensamos que não existem pessoas fracas em qualquer igreja, mesmo que sejam ensinadas, e o nosso papel é trazer a força espiritual e o crescimento para todos, de modo que nenhum venha se escandalizar ou se desviar da fé. Todas as coisas
em princípio, elas podem ser feitas pelo homem, mas o homem, ele sabe como o princípio da liberdade é o amor, o que vai trazer a construção da sua própria vida espiritual e a construção da vida espiritual do outro. Proceder, portanto, diferente do que está aqui, em princípio, veja, Paulo no capítulo 8 diz que realmente não é, o ídolo nada pode fazer contra nós, as comidas sacrificadas a ídolo também não, mas já no capítulo 10 ele vem dizer que nós devemos fugir dos ídolos. Parece uma contradição, mas não é. Paulo então começa a falar sobre Israel e tantas coisas que Israel deveria ter como modelo e exemplo para nós. E ele fala sobre a força que deveria vir para uma sociedade santificada para Deus, separada para Deus, mas aquela sociedade fez tantas coisas ruins, mesmo estando nessa situação. Deus tirou Israel do cativeiro, Deus fez Israel passar pelo Mar Vermelho, separou aquele povo, derramou o pão, a bênção de Deus, a carne, deu a provisão, né? O calçado não gastou, as vestes não gastaram, mas mesmo assim, vamos analisar aqui no capítulo 10, versículo 6, ele fala, aquele povo, ele partiu para o caminho da cobiça, né? Cobiça de coisas más, e pereceu, partiu para o caminho da idolatria, né? O episódio do bezerro de ouro, e pereceu, né? Praticou imoralidade e pereceu, pôs Deus à prova e pereceu, e assim murmurou, e assim Paulo vai dizendo, olha, não fique pensando que porque você tem o conhecimento, porque você tem a sabedoria, você vai ficar transitando nesses lugares, você vai ficar indo e fazendo essas coisas que você não vai terminar caindo. Paulo então está alertando, fugir da idolatria. Parece um paradoxo, mas não é. É um comportamento cristão, recomendado pelo homem de Deus, pela palavra de Deus, e esse comportamento é o comportamento que a igreja do Senhor então toma como medida necessária para prevenir problemas em relação à vida espiritual de cada um. Aqui Paulo já está dizendo, olha, não é só o fraco, é o forte também, precisa fugir da idolatria, precisa tomar atitudes. E ele vai dizer, olha, se você foi no mercado e lá tem uma comida que era sacrificada a ídolos, você não pergunta nada, você pode comprar à vontade. Se alguém te convida para a sua casa e ele antes sacrificou a ídolo, você não vai atrás disso, mas você vai orar a Deus consagrando aquele alimento e vai se alimentar normalmente e vai ser abençoado por Deus. Mas para os ídolos você não vai. É isso que Paulo está aqui nos ensinando, para fortes e para fracos. E como princípio importante para as nossas vidas, que nós não podemos deixar de aplicar alguns princípios. O primeiro, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa soberba espiritual pode levar o homem a cair. Fazer brincadeiras de carnaval, de bebedeiras, né, coisas desse tipo, a pessoa entende é lícito, né? Eu estou fazendo um carnaval gospel, né? Mas daqui a pouco a situação vai de mal a pior, né? E acontecem situações e o homem se desvia completamente de Deus. Então o que fazemos? Nós excluímos essas coisas da nossa vida, porque antes elas já foram idolatria para nós. O que é carnaval? É culto da carne, é uma idolatria da carne. O que é a bebida? É uma idolatria desse vício, é um vício, né? O homem então, ele se comporta guiado por aquele vício como o ídolo da sua vida. Mas nós entendemos que de não fazer essas coisas. Temos liberdade, mas a nossa liberdade é usada para ir no caminho dos céus, para nos encher do Espírito Santo, buscar ao Senhor, né? E aí esse primeiro princípio, eu já disse o outro, que é fugir dos ídolos, fugir da idolatria, é outro princípio que está nesse capítulo, que nós não podemos deixar de aplicar. E qual é o terceiro princípio, né? Já indo para a parte final dessa lição, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outrem. Aqui, se aqueles dois são referentes ao homem em si mesmo, né? Quem está em pé, cuide para que não caia, né? Fugir dos ídolos, cada um deve fazer isso, né? Tirar todo tipo de crendice da sua vida, ser uma pessoa completamente conectada com Deus. Mas Paulo começa então a falar a respeito de construir uma comunidade, de estarmos em igreja. Porque, queridos, quando nós estamos aqui, hoje vamos cercar a mesa do Senhor,
quando nós estamos diante do pão e do cálice, nós fazemos isso para buscar a Deus. Da mesma forma, as pessoas, quando apresentam essas comidas sacrificadas daquele tempo, né, de Coríntios, ou fazem coisas, eles sacrificam a forças espirituais que afastam o homem de Deus, porque esse é o problema da idolatria: substituir a Deus, enfraquecer o relacionamento do homem com Deus, fazer com que o homem nem consiga se relacionar diretamente com Deus. Tem alguns que dizem: eu não consigo me relacionar diretamente com Deus, mas só através dos ídolos, né? E aí nós vemos o mal que é feito, que existem forças espirituais atuando no sentido de desviar o homem de Deus, de impedir o relacionamento com Deus. E aí nós temos que ter esse cuidado para ajudarmos uns aos outros, não só os fortes, mas ajudarmos aqueles que precisam também. Nós também precisamos, temos que ter essa consciência para sermos todos abençoados por Deus. Mas que fique esse princípio máximo. Nós tratamos de 3, que é o da leitura que lemos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Que façamos aquilo que edifique. O que o comentarista é usado para explicar? O que Jesus faria diante dessa situação? Quando o nosso dedo está no computador, né? Quando a nossa língua está para falar, quando estamos para fazer algo, o que isso vai trazer de glória para Deus? Ou o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Ele tomaria essa atitude ou ele não tomaria essa atitude? E aí essa é a nossa medida: fazer tudo na vida para a glória de Deus. O trabalho glorifica a Deus, os relacionamentos glorificam a Deus, o casamento glorifica a Deus, as amizades glorificam a Deus, as palavras glorificam a Deus, as mensagens glorificam a Deus, tudo glorifica a Deus, porque nós assim nos comportamos e pensamos. Vai glorificar a Deus? Esse é um ponto. E para encerrar, queridos, o que isso vai trazer? O que eu vou fazer? As minhas atitudes? O que isso vai trazer para contribuir para as outras pessoas? Se eu concluir que nada faz contra mim, isso não vai diminuir a minha fé, não vai prejudicar a minha fé. Mas eu tenho que pensar também que eu sou parte do corpo de Cristo. E hoje nós vamos cercar a mesa do Senhor. O pão, ele é inteiro, ele foi partido por nós, o corpo de Cristo. Mas nós integramos esse pão, nós integramos esse corpo. E assim devemos agir, pensando sempre em abençoar os outros. Jesus, ele nos chamou para testemunhar das suas virtudes. E é isso que cada um de nós deve fazer: testemunhar as virtudes do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em o nome de Jesus de Nazaré.